Olá, você aí ligado aqui no canal da Agência MTV, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022, só tem 2 e 0 na data de hoje, meu Deus do céu. Hoje o aniversário da cidade de Itu, aniversário também da cidade de Indaiatuba, feriado na cidade de Indaiatuba, Nossa Senhora da Candelária, feriado em outras grandes cidades que tem a padroeira Nossa Senhora da Candelária também, mas isso pouco importa, porque o que importa é que eu estou falando diretamente da cidade de Guaxupé, estou conectado com a cidade de Aylesbury, na Inglaterra, com a gloriosa, com a famosa, com a amada, com a salve Fabiane, deixa eu ver certinho o seu nome aqui, Fabiane Nogueira de Oliveira, ela que tem uma história fantástica para nós, que a gente vai conhecer hoje, né? E vai contar muitos causos que tem com o Marcelo, que conheceu o Marcelo, que tal, não sei o quê. Ela está morando há muito tempo na Inglaterra, a mamãe de 3 filhinhos lindos, que a gente vai conversar e conhecer aqui. Você que tem o desejo de morar fora do país, você que tem o desejo de fazer uma carreira no exterior, você que tem o desejo de ganhar dinheiro em outro lugar do mundo, trabalhando com as coisas mais diferentes que possam existir. Fique ligado nesse vídeo, nessa entrevista, nesse papo com a Fabiane, porque ela tem muita história bacana, muita aventura legal para contar para a gente. Não é isso, Fabiane? Tudo bem com você? É isso aí. Tudo bem, graças a Deus, tudo maravilha por aqui. Bacana, que bacana. Faz muito tempo que a gente queria gravar um papo com a Fabiane, porque justamente porque ela tem uma história muito bacana para contar para a gente, de garra, de perseverança, de gente que quis um objetivo e correu atrás, né? Fabiane, me diga o seguinte, hoje você mora em Aylesbury, fica aí a 1 hora mais ou menos de Londres, né? Nessa região da Isso, Inglaterra. Mas você é de onde isso. exatamente aqui no Brasil? Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Jundiaí, para quem não sabe, é a terra do Marcelo Toledo, dono da agência MTV. E você conhece o Marcelo há quanto tempo exatamente? Eu conheço o Marcelo há 20, mais ou menos agora, 24, 25 anos. Nossa! 25 anos, conhece, mas que aturo, Marcelo, 25 anos. Não aguenta Não tinha 2 parado semanas para ele está pensar. pegando no pé e você já conhece ele há 25 anos, pelo menos. Ele vai me matar, ele vai com certeza. Uhum. Aí, então, e a gente está aqui hoje para contar a sua história, para que outras pessoas que estão pensando em ter uma carreira fora do país, veja que existe possibilidade, veja que existe determinação, garra e força de vontade nisso tudo, né? Me diz o seguinte, nesses 25 anos de relacionamento com o Marcelo, você sempre quis viajar para o exterior ou não? Sim, era um sonho de infância. Ah, que Sempre, bacana. sempre tive muita vontade e tinha vontade de conhecer o mundo velho mesmo, a Europa. Não tinha vontade de ir para outro canto, era aqui que estava escrito. Você tinha vontade por quê? Era por causa do cinema? Era por causa de alguma coisa? Por quê? Acho que a cultura. Sempre admirei muito a cultura dos europeus, apesar de que muita gente considera um povo meio frio, né? Na verdade, eles são. Não tem o ticabum brasileiro. Mas é fantástico. A história da Europa é um mundo realmente muito antigo, muita história para contar. O Brasil era só um bebezinho e aqui já tinha toda uma civilização. E então sempre admirei demais, sempre gostei muito da história daqui e, acima de tudo, tinha vontade de aprender o inglês britânico. Bacana. E você nasceu em Jundiaí mesmo? Na cidade mesmo de Jundiaí? Sim, nasci em Jundiaí, mas meus pais são do interior de sul de Minas Gerais. Que cidade de Minas Gerais eles são? A minha mãe de Bueno Brandão, e é quase na divisa, né? São Paulo e Minas, e meu pai de Cambuí. Cambuí. Cambuí é aqui pertinho, cara, de Guaxupé. É muito perto da onde eu estou falando. Bueno Brandão eu conheço muito, passei muitos carnavais lá.
E tem É, Boi Brandão. É perto de Socorro, Borda da Mata, conheço bem. isso, Ih, rapaz, isso. Inconfidente, Ouro Também Fino, já fui do muita lado de festa Ouro lá. Fino, cara, Bueno Brandão. Já fui muita festa lá também. Já foi? Olha, que a gente tem Oh, quase a mesma antes de eu vir idade, para cá, é. a gente tem quase a mesma idade, é bem possível. Esquece, não vamos falar disso, o mundo é muito. Até aquela praça da Matriz dos Carnavais fervia, fala a verdade. Sim. Ah, Aquela danceteria lá na praça também, esqueci o nome daquela danceteria ali. Ai, meu Deus do céu. ai, Eu esqueci o nome. também agora Muito bom. Bueno Brandão tem várias é, lembranças. não lembro também o nome, mas foi essa praça, meus pais namoraram muito naquela praça. Que bacana. Tinha a Cachoeira do Luiz. Cachoeira do Luiz, é isso? Ah, tem um monte lá, Um né? monte de cachoeira. A época que eu ia muito foi antes da onda de cachoeiras de lá. Muito bom. Várias histórias. Olha que coincidência. E aí você cresceu em Jundiaí como exatamente? Né? Seus pais trabalhavam? Como que era o processo todo ali? Eu cresci num bairro assim mais afastado, né, do centro, no Medeiros, que hoje em dia cresceu bastante, mas na época que eu era criança era cheio de fazendas, muita plantação de uva, e tive uma infância bem simples. Meu pai era motorista de caminhão e a minha mãe era dona de casa, e teve uma época que nós tivemos uma mercearia, e existe até hoje. Mas assim, uma infância simples, cresci, estudei em escola pública, sempre, e, e só um minutinho. Desculpa que eu tomei um caminho aqui. Imagina, não tem problema nenhum. E eu perdi o foco aqui. Não tem problema nenhum. E é isso, cresci lá no Medeiros, Uhum. uma infância bem simples, Qual é o nome quando da mercearia da sua mãe? mercearia do meu pai, eu acho que ele mudou de nome, acho que agora se chama Vejo, alguma coisa assim. É um botecão mesmo, na verdade. Ah, beleza. É. O meu pai trabalha lá até hoje. Só que quando eu tinha 13 anos, a minha mãe faleceu. Ah, Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu trabalhei uma época no Carrefour, de caixa. E um tempo depois, acho que um ano e pouco que eu estava trabalhando no Carrefour, eu conheci o Marcelo através de um... ele tinha feito uma parceria com a Escola Paulista de Aviação, e eu fui fazer um curso de comissária de bordo, através da agência dele, que mas eu ele pensei que fez você essa... tinha conhecido o Marcelo no caixa do supermercado, no caixa do Carrefour, não foi no caixa do Carrefour? Não foi, foi numa apresentação que ele fez, quando ele fez essa parceria com a Escola Paulista de Aviação, ele fez ele chamou um pessoal num hotel lá na Avenida Jundiaí, esqueci o nome do hotel agora, e aí eu fui assistir essa apresentação e fiquei com muita vontade de fazer o curso, e aí foi onde tudo começou. Aí depois de um tempo eu fui trabalhar com ele. E aí, na verdade, talvez você tinha esse desejo de conhecer o mundo e tal, e viu na aviação, na questão de ser Ah, sim, uma aeromoça, uma comissária de bordo, a possibilidade de sim. conhecer o mundo, é mais ou menos isso? Sim, foi meu ponto de partida, sim. E nessa época o Marcelo ele tinha esse curso para comissária de bordo, é isso? Sim, ele já tinha começado com a agência, recrutando babás, né, para o exterior, e aí, juntamente com isso, ele fez também a parceria com a Escola Paulista de Aviação e montaram uma escola em Jundiaí, né, a sede era em São Paulo, mas montaram a filial em Jundiaí, e foi aí que a ideia só expandiu, porque daí eu vi uma possibilidade de vir para fora, porque
como eu te falei, né, tive uma vida bem simples, uma infância, uma adolescência bem simples e não tinha muitos recursos financeiros para estar vindo. Achei que ia demorar muito tempo. E aí vi no curso de comissário uma possibilidade de realmente botar o meu sonho em prática. Tudo bem. E aí você botou o sonho em prática, quer dizer, você fez o curso, terminou o curso e foi trabalhar com aviação ou não? Eu terminei o meu curso, mas aí na época era necessário que se falasse pelo menos um idioma, né, além do português. E aí as ideias foram aumentando, né? Aí vi a possibilidade de vir para cá por um tempo para estudar inglês e, e depois retornar para o Brasil para conseguir o trabalho que eu queria, que na época eu não tinha documentação para estar ficando aqui legalmente, né? E só que daí eu vim, consegui uma família, né, através do Marcelo. Fiquei um ano por aqui. Fiquei, na verdade, era para ser 6 meses, mas aí eu gostei, resolvi ficar um ano. E aí eu retornei para o Brasil, já estava mandando bem no inglês. E só que daí coincidiu com a época que teve a queda lá das Torres Gêmeas. Então toda a aviação sofreu muito as consequências, né, daquilo lá. 2001, a gente está E falando, né? 2001, 2002, na verdade, eu consegui uma entrevista com a Gol na época e fui fazer entrevista, mas não rolou porque a aviação estava muito complicada na época. Não estavam quase recrutando ninguém. E aí eu, assim, tinha mandado muitos currículos para muitas empresas e não consegui outras entrevistas. Aí eu acabei de desistir de vez e voltei para cá. Voltei para cá, casei e fiquei. Eita, coisa boa! Mas me diga o seguinte, você chegou a trabalhar na agência MTV no começo, ou trabalhar junto com o Marcelo na escola de aeromoça ou não? Sim, trabalhei. Na verdade, foi uma história assim bem interessante. O Marcelo me chama de louca até hoje pelo que eu fiz. Porque, obviamente, eu trabalhava no Carrefour, né, como caixa, eu ganhava salário mínimo e os recursos eram pouco até mesmo para pagar o curso de comissária, que não era um curso barato. Claro. Aí eu bati lá na porta do Marcelo um belo dia e falei: Olha, Marcelo, é o seguinte, eu vou sair fora do meu trabalho, eu vou vir trabalhar para você em troca desse curso aí, e sei lá, não em troca de parte, né, do curso, e a outra parte a gente vai dando um jeito. Aí ele falou para mim: Não, que é muita loucura, eu era muito novinha, né? Ele falou: Não quero ser responsável por uma doideira dessa. Não vou permitir que você faça isso. Aí eu fiquei assim, né, bem chateada. Eu falei, não, mas eu ainda tenho que dar um jeito, porque eu sou persistente, sabe? Muito persistente. Falei, não tá na hora de, de deixar quieto ainda não. Aí eu fui e conversei com o diretor do Carrefour, onde eu estava trabalhando, e falei com ele do que era a minha ideia. Um senhor português, não sei ainda nem se ele está vivo ainda, porque ele era já bem senhorzinho na época. E ele gostava muito de mim porque ele tinha uma filha com o mesmo nome que eu. Então tinha tinha uma Afinidade. atenção, tinha uma afinidade bacana. E aí eu falei, olha, senhor Casimiro, eu preciso muito sair daqui, mas eu preciso que o senhor me mande embora. Eu não posso simplesmente pedir as contas, porque senão não vai dar certo. Aí ele falou, olha, eu não mando ninguém embora. Eu sabia disso, ele não mandava ninguém embora. Ele falou, mas como eu tenho você como uma filha, eu vou conversar com a RH, mas ninguém aqui pode. Ah. Opa, né? Você caiu, mas voltamos, voltamos. Aí você estava falando que foi falar com o diretor do Carrefour, é isso? Do Carrefour, sim. E aí ele conversou com o pessoal do RH, pediu o segredo e me mandou embora. Eu voltei lá no Marcelo, falei, olha, já fui mandado embora, não tenho o que fazer. Aí ele, ai. Aí fui trabalhar com o Marcelo,
virei secretária, comecei assim ajudando com os trabalhinhos no escritório, aí passei a ser secretária dele e ajudava ele a negociar com as famílias e, E foi e aí que assim você foi a teve minha. contato com esse intercâmbio, né? A coisa prática do intercâmbio mesmo, né? Sim, sim. E aí eu trabalhava para ele durante o dia, e o Uhum. curso, as aulas eram à noite. Então, durante o dia eu trabalhava com ele, fazia as aulas à noite até que terminei o curso. E aí, depois de um tempo, fui também, né? Entrei como o mesmo processo que as outras clientes dele faziam, né? De Quanto estar tempo você negociando com as trabalhou aí famílias. nessa rotina administrativa das pessoas que estavam viajando ou procurando um intercâmbio, etc? Acho que foi bem uns 2 anos, talvez. Opa, bastante 1 ano tempo. e pouco. Sim, É. foi um bom tempo que eu fiquei lá com ele, sim. Uhum. E, e aí até que consegui uma família e comprei a passagem e vim embora. Nesse período de 2 anos que você ficou ali com ele, Uhum. você viu muitas pessoas indo, né, para viajar para diversas partes do país e no mundo e Do mundo. trabalhar. Teve algum momento que você achou, poxa, essa pessoa está fazendo certo, essa pessoa está fazendo errado? Você viu alguma coisa assim nesse sentido ou não? Olha, na verdade, todo o processo, né, de recrutamento era tudo muito bem conversado, tudo decidido antes da pessoa viajar, né? Ninguém viajava assim na louca. O Marcelo sempre deu muito suporte para o pessoal com quem ele negociava, ele ajudava diretamente nas negociações, né? O pessoal também que não comandava muito bem o inglês, então o Marcelo que conversava com as famílias, e na época também tinham outros trabalhos, teve muitas pessoas que iam para Nova Zelândia, trabalhar em fazendas, acho que teve pessoas na época que foram para a Irlanda também, trabalhando em fazenda, nos Estados Unidos ia muita babá, porque lá o salário era Atrativo. mais atrativo, mas tudo saía, tudo combinadinho antes da pessoa viajar. Ninguém viajava na louca. Todo mundo já sabia exatamente para onde ia, o que ia fazer, os horários que iam trabalhar, quanto ia Lembra de algum ganhar. caso engraçado desse tempo todo? Engraçado. Olha, Uhum. isso já foi mais na época que eu vim. Eu cheguei aqui no dia 17 de janeiro do ano de 2000. E tinha uma cliente do Marcelo, que ela morava em São Paulo, então eu já tinha conversado com ela no telefone, mas assim, estritamente profissional, né, dando suporte, né, pro processo dela. Mas não fiquei sabendo quando que ela ia viajar, nem ela sabia quando eu ia viajar. E por final das contas que a gente viajou com 1 semana de diferença, ela chegou aqui 1 semana depois que eu cheguei. E 2 semanas depois que eu estava aqui, a gente se cruzou na rua, no centro de Londres, e somos amigas até hoje. Olha O nome só, dela é Rosana. que história, E aí cara. foi muito interessante, porque sabe aquelas coisas de destino mesmo, porque a gente nunca tinha conversado a respeito, tipo, quando eu for, a gente se encontra lá, nunca rolou nada disso, não tinha ideia, não sabia nada sobre a vida dela, além daquele processo que ajudava a organizar, mas a negociação com a família em si era o Marcelo que fazia, eu não estava a parte dessa parte, né, do negócio. E aí a gente se conheceu aqui, super ao acaso. Super ao acaso, que bacana. E falando em famílias, e a sua família? Seu papai, né, depois que mamãe, né, faleceu, e seu pai, quando você falou, estou indo embora, pô, estudei, passei ao almoço, trabalho aqui já. Como foi a reação do seu pai? Você tinha uma relação aqui com a sua família legal, tinha um namorado? Como foi essa parte pessoal sua na decisão de morar fora do país? Hum. Olha, com meu pai o relacionamento não era muito, assim, muito amigável. A gente tinha uns certos perrengues
Então, a gente não trocava muita ideia. Depois que eu completei 18 anos, a minha irmã se casou. E depois de alguns meses, eu fui morar com a minha irmã. Só tenho uma irmã, minha irmã mais velha. E aí, quando eu decidi que eu ia viajar, eu, obviamente, falei para os meus amigos, né, mais próximos, falei em casa, meu pai ficou sabendo, mas todo mundo achava que eu estava meio que blefando, porque foi, na verdade, foi assim, meio... a partir do momento que eu falei que eu ia embora, não demorou muito tempo, sabe? E eu estava já com as malas prontas, então o pessoal achou que eu era meio maluca. E assim, eu não estava explicando em detalhes, né? Quais eram os meus planos, eu só queria surpreender todo mundo. E surpreendi. Pois é, surpreendeu. Mas os amigos mais próximos, obviamente, ficaram super chateados, né? Que não esperavam que ia ser tão rápido. Muito bem. E você foi trabalhar na Inglaterra exatamente no primeiro momento com o quê? Como babá. Babá. Sim. Foi através da agência MTV. Isso. Foi negociado com a família, com o Marcelo, e vim morar no sul de Londres. Sul de Londres. Vim cuidar de 2 crianças. Na época, as crianças era um menino de 3 aninhos e uma menina de... Não, desculpa, um menino de 4 anos e uma menina de 2. E lá, como você, né, você disse anteriormente, você queria ir para a Europa, né? Principalmente o inglês, que você tinha paixão por isso, e foi para Londres como babá. O rendimento, a grana, valia a pena ou era mais pela cultura, por estar próximo do ambiente que você queria, do ambiente onde você queria se desenvolver pessoalmente, profissionalmente? Resumindo, foi pela grana ou pelo local? Para mim, particularmente, foi mais pelo local, que eu queria muito estar aqui, e assim, claro que o dinheiro é parte importante do processo também, né? Claro, Vim, financei a passagem, tudo. A família que eu vim não cobriu os custos de passagem. Algumas famílias cobriam na época, mas era mais comum o pessoal dos Estados Unidos, né? O pessoal daqui não... Mas, assim, o que eu fazia era o suficiente para eu me manter numa boa aqui, porque eu morava com a família, né? Eu não tinha muitos custos, eu não precisava pagar conta, não precisava comprar comida. Posso Era fazer uma assim, pergunta meus dias de... indiscreta? Claro. Você, como babá, ganhava mais do que o Marcelo te pagava ou não? Não. No comecinho, não. No comecinho, não, porque eu vim trabalhar com uma família que era uma família, assim, também bem simples. Tá certo. Eram, assim, não era pessoas de profissões, assim, muito bem remuneradas. Era, assim, um de nós. Você foi no peito e na coragem, não foi pela grana mesmo. Você foi, olha, eu quero ir trabalhar lá, eu quero ir morar na Inglaterra. Sim, também eu não tinha responsabilidade de família, né? Que eu tivesse que mandar dinheiro e tal. Talvez, se esse fosse o caso, talvez eu teria, assim, tentado negociar com alguma outra família também, mas assim, eu estava bem... Queria muito vir aprender o inglês, conhecer a cultura daqui, isso para mim era o forte mesmo, era o principal, era o que eu estava buscando, sim. E você entrou no país com visto de trabalho, como que foi isso com você? Olha, na época que eu vim, as coisas eram muito mais simples, tá? Que hoje em dia, claro que agora, né, a gente acabou de passar aí pelo Brexit, né? Na verdade, assim, o país ainda está fazendo muitos ajustes, né, em relação a essa saída da comunidade europeia. Mas na época que eu vim, primeiro, nem tinha muito brasileiro por aqui, mas era muito mais fácil. Então, eu vim com visto de turista, a família que eu trabalhava sabia disso, foi tudo negociado de antemão, né? Eles sabiam da situação, porque brasileiro não tinha direito a ter visto de au pair. Então, era com visto de turista, mas aí, assim que eu comecei a estudar,
eu consegui tirar o visto de estudante através daqui. Hoje em dia, eu sei que isso não acontece mais. O visto de estudante tem que ser tirado já desde o Brasil, e não sei nem como funciona a parte de renovação hoje em dia, mas naquela época podia. Está falando de 22 anos atrás, né? Então era bem diferente as coisas. E foi assim que eu fiquei. Depois de um tempo aqui, eu arrumei um curso, comecei a estudar, e aí tirei o meu visto de estudante, e posteriormente consegui renovar. E foi assim, até para tirar a cidadania era muito mais simples. Eu cheguei aqui em 2000, em 2006 eu ganhei minha cidadania britânica. Não, outros tempos, outros tempos. Quase que a gente está, como a gente está contando história nesse vídeo mesmo, Sim, né? sim. Outros tempos a gente é legal saber a evolução e como que o negócio evoluiu de lá para cá. Me diz o seguinte, Sim. quando você chega na Inglaterra, ganhando até certo ponto menos do que ganhava em Jundiaí, né? Você como se sentiu? Como que foi a sua adaptação aí? E você falou o quê? Ah, putz, eu preciso fazer coisas novas, eu preciso me planejar. Como foi isso na sua cabeça? Olha, isso é uma coisa que eu fiz, e eu até aconselho, né, quem tem os mesmos planos, você tem que priorizar as coisas. A minha prioridade era o quê? Era falar inglês, era conhecer a Europa, a Inglaterra. Na ocasião, tinha vontade já de viajar também pelos arredores, mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que priorizar. E assim, quando você decide mudar de vida dessa forma, tem muitos ajustes a se fazer, né? Não é só aquela parte legal, estou indo morar fora, que bacana. Tem tudo, né? Tem o ajuste à cultura, o ajuste à língua, ao clima. Isso para dizer o mínimo, né? Então, eu foquei no que eu queria e não deixei que nenhum obstáculo fizesse com que eu desistisse, porque estando aqui todo esse tempo, eu já vi muita gente chegar aqui, não, sabe, ficar deprê, porque tem saudade da família, não gostar de morar no frio, Frio. ou achar que não era bem aquilo que estava esperando, né? 15 dias de calor e o resto é tudo frio, pode crer. Não, é verdade, Sim. eu conheço Londres. Eu passei 15 dias em Londres aí em 97. É 15 dias de calor e o resto é tudo frio. É bem por aí. É bem, peraí. Estou exagerando, 15 dias não, mas vai É. aí uns 30, 40 dias no verãozão, depois a temperatura começa a cair, cair. Enfim, aí, hoje em dia, você trabalha como babá ainda ou não? Não, não. Não. Muita coisa mudou nesse Muita coisa sentido. mudou. É isso que a gente quer saber. O que mudou na vida da Fabiane de Jundiaí, morando na Inglaterra? Na verdade, eu de babá eu trabalhei pouquíssimo tempo. Acho que foi no total mais ou menos um ano, no muito, se muito. É, depois que você começa, né, a dominar um pouco a língua, você vai expandindo, né, os horizontes. Vai conhecendo gente, vai fazendo contato, vai conhecendo a cidade, vai conhecendo, né, tudo como tudo funciona. E aí depois que eu trabalhei de babá, eu fui trabalhar de garçonete. Fiquei alguns anos, porque valia muito a pena. Aí dinheiro era bem diferente, era bem mais atrativo e não tinha responsabilidade, né, de cuidar de Criança, criança. né? Assim, eu sempre gostei muito de criança, mas cuidar de criança de outras pessoas é uma grande responsabilidade, né? Mas assim, foi muito bacana. Inclusive, eu fiquei nessa primeira família que eu fui, eu fiquei por um mês. E depois, né, tem aquela coisa de não ter muitas afinidades, às vezes pode acontecer, super comum. E aconteceu comigo, infelizmente, mas o Marcelo me deu todo o suporte e depois de alguns dias eu consegui uma nova família, onde eu fiquei por muitos meses, e as filhas dela, na época, eram duas menininhas também, uma de 3 e uma de 1, e enfim, trabalhei para ela por um tempo, depois, né, consegui outro trabalho, a gente
perdeu o contato por um tempo, que na época não tinha muito, né, as mídias sociais, mas depois, quando apareceu o Facebook, eu reencontrei essa pessoa para quem eu trabalhei, e somos amigas até hoje. Inclusive, ela mora assim aqui bem pertinho de mim. E as filhas já estão moças, uma virou veterinária. É, então, E é bem, depois aí bem você foi bacana. evoluindo nessa coisa, fazendo pontes, né? Londres é Sim. uma cidade legal da gente falar de pontes, né? Porque tem o rio aí, Uhum. esqueci o nome do rio Tamisa, Aham. né? Foi fazendo pontes, criando relacionamentos e etc e tal. Mas, e a vida pessoal? Como que andava, né? Tá, tem um garçonete e tal, depois eu tenho grana, tenho um lugar bom para ficar e tal. E como ficou a vida pessoal? Ahn, eu, depois de um tempinho que eu estava aqui, eu comecei a namorar um cara, ele é da Argélia. A gente acabou se casando, ficamos juntos 5 anos, depois acabou que não deu certo, a vida seguiu, somos amigos ainda até hoje, mas aí eu conheci um brasileiro, e aí estou com esse brasileiro há 15 anos. Foi com ele que eu tenho meus 3 filhos. E nesse meio termo também fiz faculdade. Faculdade do quê? Eu fiz faculdade de gerenciamento de eventos e designs florais. Aí comecei a trabalhar com eventos, fiz muitos eventos bacanas. Trabalhei de freelance uma época. Que tipo Aí de evento depois você vi. fez? Era assim, eu trabalhava, era um time, né, de pessoas que a gente trabalhava freelance, todos juntos, mas a gente fez eventos de lançamento de carro da Jaguar, fizemos um evento, mega evento para a Coca-Cola, fazia muitos eventos em galerias de arte, inclusive fizemos um evento que a gente fez a decoração para um jantar que ia ter para o Príncipe Charles e a Camila. Assim, fiz muito evento bacana, sabe? Assim, conheci muito lugar bacana, e só que daí não durou muito tempo, porque daí começaram a vir os pimpolhos. Aí eu tive minha primeira filha, aí eu dei um tempo de trabalho e resolvi focar nas crianças um tempo. Aí não trabalhei mais com eventos, mas quando nasceu meu segundo filho, eu fui para o Brasil, passei um tempo aí no Brasil para ver se eu me readaptava ao Brasil, infelizmente não rolou, e retornei para cá, e hoje eu e meu esposo, a gente tem uma fábrica a gente trabalha com produtos brasileiros, a gente faz salgados e mini churros para eventos, fazemos festivais e revendemos para outras empresas que trabalham com eventos. E tá assim, nos últimos 6 anos estamos 6 fazendo isso. anos, só fazendo salgadinho e churros. 7 anos, desculpa. 7 anos vendendo churros e salgadinho. Isso. Não, Mudei totalmente, toda hora mudando tudo. não, a vida é uma mudança, a vida é uma montanha-russa, né? Bacana. E Sim. nesse retorno ao Brasil, você voltou para Jundiaí, foi para outro lugar? Como foi? Eu fiquei um tempo em Curitiba, com meu marido é de Curitiba, Certo. e aí depois a gente ficou um tempo em Jundiaí também. Mas eu acho que eu acostumei a morar longe da família. Bom, assim, sempre fui suspeita, né? Eu sou muito apaixonada por aqui, gosto muito de morar aqui, até do frio eu gosto. Então, nós estamos falando com a Fabiane. Fabiane, há muitos anos, 20 anos atrás, decidiu ser aeromoça, e através de um curso que o Marcelo Toledo promovia na cidade de Jundiaí, ela entrou nesse curso, depois ficou trabalhando com o Marcelo durante 2 anos. Através da agência MTV, ela conseguiu um trabalho de babá no começo dos anos 2000, na cidade de Londres, e foi na cidade de Londres que ela resolveu desenvolver a vida, teve vários relacionamentos, de repente conheceu um brasileiro, né?
e casou com esse brasileiro de Curitiba e tem 3 filhinhos lindos, a Donatella, o Vincenzo e o Pietro. É isso? Isso. Muito bem. Isso mesmo. Falando em termos de realização pessoal, o que você vê, o que você sente dessa toda a sua experiência que você acabou de contar para a gente? Deu certo? Não deu certo? Deu certo, muito certo. Sim. É claro que assim, né? Muitas vezes a gente acha que tudo vai ser mais fácil, quando a gente está só naquela fase do sonho, né? De imaginar como tudo vai ser. Então, às vezes não sai tudo como, como a gente tinha planejado, mas a gente vai se reajustando, né? Ao longo do caminho. Porque a vida Isso é é uma assim, visão, né? isso é uma visão madura de uma pessoa madura, né? E uma visão meio inglesa, né? As coisas são como são, é meio shakespeariana, né? As coisas são como são e vão acontecer problemas, né? Uma coisa meio... Isso. É. É Hoje em meio... dia acho que eu fiquei mais britânica do que brasileira, isso é fato. Não, evidentemente que a maturidade nos traz isso, né? Ela fala, gente, vai ter dificuldade, vai ter os desafios, mas aqui a gente está tentando ilustrar de uma forma muito pequena, muito simples para a pessoa que está assistindo esse vídeo, que, olha, ela tentou a vida fora do país e deu certo. Teve vários problemas, mas deu certo. Esse, Sim. né, é uma forma lúdica também de dizer, não pau, pedra, pedra, nem, né, sendo radical demais, mas uma forma madura de dizer, olha, tem desafios, mas vai dar certo. Por que você acredita que deu certo? Persistência, acredito, e vontade, né, realmente de concretizar meus sonhos. Eu sabia que se eu não estivesse aberta também a vencer os desafios, Certo? de repente eu não teria conseguido o que eu consegui ao longo desses 22 anos. Para tudo que a gente vai fazer, né? Acho que precisa ter persistência, porque nada, na verdade, é super fácil, né? Todas as nossas conquistas, as mais bacanas na nossa vida, são aquelas que a gente realmente dá nosso sangue e suor por elas, né? Porque as coisas que são feitas com paixão são as que têm melhor resultado, assim, baseado na minha experiência. Muito bem. Nesse período de 20 e poucos anos aí, morando fora do país, como ficou a sua relação com a agência MTV, com o Marcelo, enfim, como que foi esse relacionamento? Somos grandes amigos até hoje. É claro que por conta, né, da correria do dia a dia, a gente não tem um contato assim que a gente se fala todo dia, mas com uma certa frequência a gente sempre dá um alô um para o outro, porque a gente se preocupa também, né, com os amigos. E o Marcelo foi ponto-chave em todas essas conquistas que eu tive na minha vida. Se não fosse pelo Marcelo ter confiado, né, nas coisas que eu estava fazendo também, talvez não teria sido possível, porque eu não tinha apoio financeiro do meu pai. Então, o Marcelo foi um grande paizão para mim até, devo dizer. Sou muito Pediu grata a ele. demissão do Carrefour, que coisa louca, minha. Não faça isso, os caras vão te demitir agora. Os caras já conseguiram me demitir. Ele falou exatamente assim, ele falou, não, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? É Aí eu falei, louco, não, amigo. fica frio, confia em mim. Ele confiou, Que bacana. confiou e deu tudo certo. Financeiramente, nesses 20 anos, muita coisa mudou na sua vida ou não? Não estou falando em números, mas falando em porcentagem. A coisa melhorou, ficou mais tranquila ou não? Ah, sim, com certeza. Baseado na infância e adolescência que eu tive, eu sei que se eu tivesse ficado no Brasil, as minhas oportunidades não seriam as mesmas que eu tive aqui. Aqui eu tive a oportunidade, né, não só de aprender o idioma que eu tanto queria aprender e conhecer a cultura que eu tanto queria, mas eu tive a oportunidade de frequentar uma faculdade, né? Tive oportunidade de conhecer muitos países que eu sei que se eu tivesse ficado no Brasil,
eu não assim, né? Não posso dizer que nada iria acontecer, porque eu sempre fui assim bem persistente nos meus projetos, mas eu sei que provavelmente eu teria tido alguns obstáculos extras. É uma coisa interessante essa frase, né? Se continuasse no estado onde eu estava, ou naquela condição Uhum. de trabalho que eu estava, na condição familiar que eu estava, ou no trabalho que eu estava, né? Nada ia acontecer. Não, ia acontecer, porque o tempo ia continuar a girar, o sol ia continuar a girar, né? A Terra ia Sim. continuar a girar, alguma coisa ia acontecer. Mas o que ia Uhum. acontecer é o que você queria que acontecesse, essa é a diferença, né? Que eu vejo basicamente, alguma Exato. coisa ia acontecer, né, Fabiano? É evidente, você ia É. continuar em Jundiaí, Sim, sei lá, ia estreitar os relacionamentos com o seu pai, podia estar tocando uma rede de bares hoje em Jundiaí. Podia, mas sim, né, isso é sim. hipótese, né? Uhum. Mas o que aconteceu foi o que você quis e o que você quis realizar. Foi esse sonho. Uhum. Beleza. Agora me diga, nesse período todo, aí na Inglaterra, você conquistou o que de forma material? Tem uma casa, tem um carro, tem financiamentos, tem perspectivas. Como que está a vida material aí na Inglaterra? Olha, eu ainda não consegui comprar minha casa. Espero que seja possível aí no futuro próximo, mas como eu te O plano falei, é né? A esse. gente. Hã? O plano é Desculpa. esse. Ah, sim, sim. Como eu te falei, né? Eu trabalhei por muitos anos como garçonete aqui, levantei uma grana bacana e eu estava reinvestindo meu dinheiro no Brasil. Eu construía casas e vendia. Ah, E consegui fazer algumas, acho que foram umas 5 casas no total. Mas aí, infelizmente, infelizmente, não posso nem dizer infelizmente, era parte do plano, né? Que eu não sabia, mas era parte do plano, com certeza. A gente retornou para o Brasil e esse dinheiro que a gente tinha feito, a gente investiu numa empresa e, infelizmente, a gente tomou um tombão. E aí voltamos para cá, sem nada de novo, com um sorriso no rosto e se mantendo positivos. Então, fazem 7 anos que a gente, esse ano está fazendo 7 anos que a gente retornou para cá e mudamos de cidade, né? Saímos de Londres, nos mudamos para essa cidade que eu estou agora, que é um pouco mais calma, mais rural, por conta, a gente também queria, por conta das crianças, né, que tem escolas melhores do que em Londres, tal, tem um estilo de vida mais tranquilo, que a gente queria muito para as crianças, e aí a gente recomeçou um negócio aqui, então, né, nesses últimos 7 anos, a grana que a gente tem feito, a gente tem investido na nossa empresa, que está crescendo, graças a Deus, com muitas boas perspectivas aí, ah, por esse motivo que não temos a nossa casa aqui ainda, que na época que a gente retornou para o Brasil, é, a gente estava vendo de comprar uma casa em Londres, só que a gente resolveu largar tudo e voltar para o Brasil. E aí foi uma bola fora. mais um alto e baixo da vida. Sim, sim, mas Que momento bacana que você lembra nessa trajetória que você tem orgulho de si mesmo? o fato de ter sido persistente e ter aprendido a língua inglesa, que era o motivo principal do sonho, acho que era esse, e viajar bastante. Então, tenho muito orgulho disso. Se você pudesse encontrar aquela menininha lá atrás, sonhadora, tal, o que você falaria para ela no curso de aeromoça? Eu falaria não desista, porque eu vi muita gente desistindo de sonhos. E depois lá na frente falar, ai, mas e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, e se, que todo mundo tem, né? Mas aí fica aquela coisa nostálgica. Então, acho que quando você corre atrás do seu sonho, não tem nada de se arrepender, né? Por mais que enfrente dificuldades, não dá para se arrepender quando você corre atrás de um sonho. Bacana. O que você diria de bom do senhor Marcelo Toledo?
Marcelo é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que tem um coração enorme, e, às vezes ele é meio doidinho também, mas acho que todo mundo precisa ter, né, um lado meio doidinho de vez em quando, mas é uma pessoa a quem eu realmente devo muito. Se não fosse por ele, eu acho que eu não teria conseguido alcançar esse sonho com a rapidez que eu alcancei. Ele foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Maravilha. Nós temos aqui uma pessoa, Alessandro Lunas, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que pergunta para você o seguinte: empresas na Inglaterra podem levar brasileiros para capacitação e trabalho aí na Inglaterra ou não? Eu acredito que sim. Acredito que aqui tem muitas multinacionais, com certeza deve ter programas que tragam pessoas, né, de outros países para fazer capacitação. Nunca me informei a fundo a respeito, mas Sim, mas é possível que sim. Precisa, sim. né, precisa pesquisar, precisa perguntar, precisa estar vendo isso aí. A Uhum. média salarial para um trabalhador médio, alguém que não tem formação específica, né, não tem uma faculdade assim específica, qual é a média salarial aí? Garçonete, Ah, babá, que você vê aí. Aqui o salário aqui. mínimo, aqui no Brasil o salário mínimo é R$ 1.000, né? Mil e Uhum. pouquinho. Né? Então, quem trabalha aí numa lanchonete, não, vai ganhar aí 1.100, 1.200. E aí, na Inglaterra, como funciona? Então, aqui a gente ganha, aqui o salário é calculado pela quantidade de horas trabalhadas, né? Hum. O valor é pago por hora. Então, agora, eu nem sei te falar quanto que está o salário mínimo, mas está em torno de 10 libras ah, A por hora? hora, o salário mínimo. Então, por exemplo, quando eu trabalhava de garçonete, ah, sei lá, dava para tirar uns. Isso na época, eu tô falando há 12 anos atrás, tá? Que foi a última vez que eu trabalhei de garçonete. Dava para tirar uma faixa de 1.400 a 1.500 libras por mês de salário, mais as gorjetas, que daí mudava, né? De mês para mês. E aí, então, assim, a rota era bem. Como e você podia falar, olha, essa semana eu estou disponível até 50 horas, se quiserem me dar, se tiver disponibilidade, eu estou aqui. E então, quanto mais horas fazia, mais horas ganhava-se. Tem muitas oportunidades, é outra pergunta do Alessandro, tem muitas oportunidades de trabalho aí na Inglaterra? Sim, no momento, a Inglaterra está desesperada por mão de obra, absolutamente desesperada. Por que aconteceu? O Brexit, Como né? exatamente. Como a Inglaterra saiu da comunidade europeia, muita gente foi embora, porque não sabia como ia ficar a situação, né? Tinha muitas pessoas do leste europeu por aqui que resolveram voltar para casa. Não. Então, a mão de obra, olha, aqui na verdade, no momento, muitos restaurantes têm fechado porque não tem mão de obra, pessoal para trabalhar na cozinha e também como garçons. E um setor que está absolutamente desesperado é para motorista de caminhão, para transporte de comida e tudo mais, para diversas partes do país. Está faltando bastante mão O de obra Alessandro aqui. ele perguntou justamente isso, quais setores, né, da economia estão faltando. E eu li recentemente, esses dias, ontem, que o setor de carne suína, de criação e Hum, abatedouro de carne suína, está correndo o risco de fechar ou ter uhum, sérios prejuízos na Inglaterra, justamente pela falta de mão de obra de açougueiros, que tinha 30 uhum, mil açougueiros da Polônia e da Albânia, mas o pessoal foi todo uhum. mundo embora e esse setor ficou na mão por causa da saída da Inglaterra da União Europeia. Então, é um momento de oportunidades, né? Sim, teve uma grande produtora de leite, né, que não estavam tendo mão de obra na fazenda e tiveram que fechar por conta de falta de mão de obra. Pois é, então é um momento de oportunidades. Aí o Alessandro também pergunta assim, quais vistos precisa ter hoje? Como que está a burocracia inglesa nesse sentido
para a contratação de mão de obra. A gente sabe, essa semana a gente vem acompanhando muitos brasileiros, inclusive agenciados da agência MTV, estão conseguindo visto H2A, né, que é para trabalhar na agricultura, na prestação de serviço, nos Estados Unidos. Uhum. E como que está isso aí na Inglaterra? Você tem acompanhado alguma coisa? Como que você vê isso? Não, olha, infelizmente não tenho muito acompanhado em relação a isso. Eu sei que tem muita gente que trabalha aqui, uma coisa forte para os brasileiros que moram aqui, os que inclusive vivem, né, na ilegalidade, ou que não conseguiram, tinham direito à cidadania europeia, mas não entraram aqui dentro do prazo, né, que foi em meados do ano passado, para conseguir ficar aqui com a cidadania europeia. Tem muitas pessoas trabalhando fazendo entrega de comida, né, com o Uber Eats, que eles chamam, Deliveroo, tem algumas outras empresas aqui. Então, o pessoal tem trabalhado muito nessa parte de fazer entrega de comida. Muito bem. E é bem forte. Imagino. Todas as cidades aqui. Nesse período. Minha cara Fabiane, muito obrigado pelo papo. A gente se estendeu um pouquinho, mas foi muito bacana. Fazia tempo que a gente queria conversar com você, conhecer essa sua história de relacionamento com a agência MTV, com o Marcelo, ter essa história aí de 20 anos para contar. Tem muito detalhe que com certeza passou avulso, tem muita história de superação, tem muita história de persistência. Agora, aqui, ó, só para você ter uma ideia, são 7h20 da noite, aí deve ser mais de 11 horas, né? Aqui vai dar 10h30 da noite. 10h30 da noite. Estamos a 3, então, 3 horas. Então, 10h30 da noite, ficar atendendo um repórter chato da agência MTV, não é para qualquer um. Um prazer. Manda um abraço para o seu marido brasileiro, um abraço para o Vincenzo, para a Donatella e para o Pietro. Né? Obrigada. Né? E que brevemente a gente possa conversar de novo. 6 meses, vamos contar mais histórias da Fabiane, vamos contar mais histórias dela, porque é uma história inspiradora, é uma história de superação de desafios, e a gente está aqui para contar exatamente isso. Bacana. Fabiane, diretamente de Aylesbury, né? 100 quilômetros aí, 80, 100 quilômetros de Londres, falando com a gente aqui no canal da agência MTV. Fabiane, muito obrigado, bom descanso, uma ótima continuação na sua empresa e tenha muito sucesso por aí. Obrigada, eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar dividindo um pouquinho das coisas que eu vivenciei. Espero que isso sirva para inspirar outras pessoas também a não desistirem dos sonhos deles. E, assim, desculpe que talvez eu não tenha muita informação técnica para estar passando, mas é com muito carinho que divido aí a minha experiência, e se alguém quiser entrar em contato comigo para tirar informações, estamos aqui para ajudar. Fabiane, você tem experiência de sobra, vivida no chão, vivido na raça, vivido no dia a dia. As questões técnicas, joga lá para o Marcelo, porque, afinal de contas, o cliente, a agência MTV, paga para isso, mesmo para ele dar uma questão técnica. Não é isso? Né? Vamos ser muito claros. Ok. Beijo para você, fica com Deus. Beijo, fica com Deus também. Até breve. Tchau.